Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Luísa, boa noite. Boa noite, Manuel, e também boa noite a todos. E hoje teremos um programa um pouco diferenciado daquilo que temos feito, não é verdade? É verdade. Hoje iremos assistir a momentos da reunião da Caravana do Resgate que foi realizada pelo Bispo Sérgio na sexta-feira passada e que foi algo maravilhoso. Inesquecível, Manuel. E o programa de hoje vai realmente mostrar tudo o que aconteceu nesses 2 dias que ficaram marcados na nossa vida, Manuel. Vamos então assistir a essa reunião. É um prazer muito grande estar aqui com você, tá certo? Mas eu queria falar uma coisa para você. Essa reunião, Deus separou-a para lhe dar, talvez, uma última chance. Ele não lhe trouxe aqui à toa. Ele quer fazer com que você aproveite essa oportunidade que Ele vai lhe dar. Você crê nisso? Então, se ligue em todos os segundos, todos os minutos dessa reunião. E procure absorver tudo que você vai viver, tudo que você vai ouvir, tudo que você vai participar. Tá bom? Feche os seus olhos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença agora. O Senhor sabe, eu tenho lhe dito que não sou nada, meu Pai. Não sou digno nem de olhar para o céu. Mas, por favor, o Senhor está vendo pessoas aqui que vieram com sede de Ti, trazidas pelo Teu Espírito. Eu não sei quantas, eu não sei se uma, se duas, se três, ou se mais pessoas estão aqui nessas condições. Pessoas afastadas, pessoas que um dia foram obreiras, foram obreiros, assistentes. Por uma razão ou outra, hoje essas pessoas se encontram longe de Ti, meu Pai. E elas, como não poderia ser diferente, estão sofrendo. Porque quem, meu Deus, quem pode ser feliz longe de Ti? Não há ninguém na face da terra feliz longe da Tua presença. Então, por favor, faz o que eu não posso fazer. Faça o que eu não posso fazer. E que no final dessa reunião, meu Pai, não só aqui nesta igreja, mas onde quer que estejam nos ouvindo pela IURD TV, no final dessa reunião possamos sair daqui com a certeza de que houve salvação nesta casa. Eu te peço em nome e para a glória
do Senhor Jesus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Eu vim de bem longe para lhe fazer uma proposta. Eu vim de bem longe para lhe fazer uma proposta. A Bíblia diz assim, não precisa abrir não. Vê que proponho hoje, não é amanhã, é quando? Hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Eu diria, a vida e o céu e a salvação, a morte e o inferno. A escolha é sua. Quem tem que escolher, quem tem que decidir é você. Deus, ele diz aqui, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Eu estou lendo Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e diante. Quer dizer, a condição, o amor de Deus, preste atenção, o amor de Deus, o amor de Deus, ele é incondicional. Deus, ele ama a quem? Todos. Não, ele não exige condições para amar ninguém. Ele ama o bandido, a prostituta, enfim, o bom caráter, mau caráter. Ele ama todos. Mas a entrada no reino dele é condicional. A entrada no reino dele é condicional. Exige condição. Então ele disse, se andares de acordo com os meus mandamentos. Ele continua dizendo assim, porém, se o teu coração se desviar
e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servirem, então hoje, ele fala, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Quer dizer, ele diz aqui, olha, se você se desviar do meu caminho, ele está dizendo que você vai perecer. É uma proposta. O bispo, eu já me desviei do caminho dele. Eu fui uma obreira, eu fui um obreiro, eu fui uma membro da igreja, eu fui um membro da igreja. E hoje eu estou aqui na condição dessa daí, de desviado. Eu vou lhe falar daqui a pouco duas coisas, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Hein? A boa? A ruim? Tá bom, daqui a pouco eu falo. Mas, seguindo aqui, ele diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá uma direção, ele dá um bizuzinho, né? Ele dá o segredo do negócio. Ele diz assim, ó, escolhe, pois, a vida, para que vás bem, para que vivas tu e a tua descendência, quer dizer, tu e a tua família, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui antes diz o seguinte, que se a pessoa se desviar do caminho dele, e servires a outros deuses. Ô bispo, mas eu não sirvo a outros deuses. Você sabe, no longo dessa trajetória nossa de resgate, nós temos visto muitos obreiros saírem da presença de Deus, se perderem no mundo. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, colocaram um namorado acima de quem? De Deus. Colocaram a namorada acima de Deus. Colocaram um rapaz que conheceu no trabalho acima de Deus. Se apegaram a eles. Bom, a palavra Deus quer dizer um ser adorado. Tudo que você coloca na frente de Deus, ou acima de quem? De Deus, se torna o seu Deus. Se você botar o seu filho aqui no seu coração, primeiro do que Deus, então o seu filho será o seu Deus. Se você colocar o namorado, a namorada, o marido, a esposa, o noivo, a noiva, os bens materiais e etc., tudo que você colocar será isso o seu Deus. Nada e ninguém pode estar acima de Deus dentro da gente, em primeiro lugar. Então, hoje, com licença, pessoal, hoje,
está sendo feita uma proposta para você. Hoje está sendo feita uma proposta para você. E ninguém pode decidir por você. A Bíblia fala da ovelha perdida. Você sabia que existe uma diferença, a ovelha perdida e a dracma perdida? Qual a diferença, bispo? A dracma perdida, ela se perdeu ou foi perdida pela dona aonde? Hein? Fora ou dentro de casa? Dentro de casa. Esse é um tipo de desviado. Esse é um tipo de afastado. E a ovelha se perdeu dentro do aprisco ou fora? Esse é um outro tipo de afastado. Quem são as ovelhas perdidas? Quem são as dracmas perdidas? As dracmas perdidas é a obreira, é o obreiro, é o membro, é o pastor, é o auxiliar. É aquela pessoa que aparentemente, quando você olha assim, ela, a grosso modo, ela está bem, ela está ativa, ela está trabalhando, está dentro da igreja, ela não saiu fisicamente da igreja, mas aqui dentro ela já está desviada da presença de Deus. Ninguém sabe. Às vezes, quando a gente vai ver, a pessoa sai da igreja e, puxa, mas fulano parecia estar tão bem, parecia estar tão firme, mas não, ela era uma dracma perdida. Ela estava perdida onde? Dentro da igreja. Ela estava perdida dentro da igreja e aqui dentro dela. Ela já estava oca. Você lembra do rei Saul? O rei Saul era rei. Ele era rei. Aos olhos de todo Israel, ele continuava sendo o quê? Rei. Mas aqui dentro ele já estava perdido. Aqui dentro ele já estava longe, muito tempo de Deus. Deus silenciou-se para ele. Deus rejeitou por causa dos seus pecados, os quais ele não quis se arrepender. Ele não quis optar pela vida e o bem. Você está entendendo? Sim ou não? Então existe a dracma perdida. É aquela pessoa que está dentro da igreja. Repito, a pessoa está dentro da igreja, está firme, aparentemente está firme, está trabalhando. Às vezes é aquela obreira ativa que mais faz. É aquele pastor para toda obra, é aquela esposa para toda obra, pau para toda obra. E muitas vezes só Deus sabe como ela está por dentro. Muito bem. E a ovelha perdida não precisa falar. É aquela que já passou por esse processo. O primeiro processo é a dracma perdida. É quando a pessoa se perde dentro da igreja, aqui dentro e dentro dela, mas ainda fisicamente não saiu. Se ela não se cuidar, se ela não tomar a decisão que eu vou falar daqui a pouco, ela vai se tornar uma ovelha perdida, porque fisicamente, já que espiritualmente ela já está afastada, fisicamente ela vai se afastando aos poucos, ela vai deixando de vir às reuniões, ela vai deixando de vir nas reuniões de obreiro, ela vai deixando de vir nas reuniões do bispo,
no domingo, ou do pastor da sua igreja, as reuniões principais. Ela vai arrumando um compromisso aqui, um compromisso ali, e ela vai se afastando de forma que ela se sente como como se ela estivesse numa praia e as águas por baixo, a correnteza está puxando ela para o fundo do mar, e ela está querendo voltar e não consegue. Essa é a situação de muita gente na igreja. Muitas pessoas que me ouvem agora estão vivendo essa situação e têm vergonha de dizer: olha, eu estou precisando de ajuda, me ajuda porque eu estou morrendo afogada, me ajuda que eu pensava que sabia nadar e não sabia, me ajuda porque eu estou vendo eu afundar e não estou conseguindo sozinho sair dessa. Hoje Deus separou essa reunião para você. Não olhe para nada, não olhe para o que os outros vão dizer. Quando eu chamar aqui na frente, não olhe para quem vai ver você vir. Não olhe para o seu pastor, não olhe para o seu bispo, não fique pensando, ele vai me chamar depois e vai querer saber o que está acontecendo comigo. Não, eu oriento, ou eu digo aos pastores para não fazerem isso, porque Deus separou essa reunião para você, para salvar a tua alma. Boa noite, Bispo Sérgio. Bispo, gostaríamos de saber qual o verdadeiro objetivo dessa caravana e como está sendo essa experiência de visitar todos os estados do Brasil e agora pela primeira vez a Europa, mais precisamente Lisboa. Olha, a experiência de vir aqui na Europa fazer esse trabalho é uma experiência muito boa, muito gostosa, né? Mas ao mesmo tempo é uma experiência que nos traz muita responsabilidade, porque as pessoas vêm desejando ouvir alguma coisa que possa fazer com que haja uma mudança dentro delas. E isso torna-se uma responsabilidade muito grande para nós, devido ao fato de fazer com que ela saia daqui salva. Esse é o nosso objetivo. A gente vem de longe para fazer com que essas pessoas sejam salvas. Então, e mais do que isso, ou além disso, que elas sejam resgatadas. O objetivo que você me perguntou da caravana é dar a oportunidade, ou a última oportunidade, para as pessoas que um dia se afastaram da presença de Deus. Um dia foram sequestradas pelo diabo de uma forma ou de outra, e hoje estão nas garras dele. Então a gente com a caravana temos dado oportunidade para essas pessoas se voltarem, serem resgatadas. É lógico que diante do que existe aí fora de pessoas afastadas, o nosso trabalho ainda está começando, mas nós estamos procurando fazer a nossa parte. Muito obrigada, Bispo Sérgio. Deus abençoe. Luís, aí está a magnífica reunião que foi realizada nesta sexta-feira, não é verdade? É verdade, Manuel. E eu creio que todos os que acompanharam, até mesmo aqueles que tiveram presentes e que hoje acompanharam, puderam novamente relembrar esse dia, e que nós temos ainda muito trabalhinho pela frente, Manuel. Nós temos que agora, sim, junto dessas pessoas que levamos até à Caravana do Resgate, trabalhar com elas, de ajudá-las e de lhes oferecer todo o nosso calor, não é? É verdade. E você que não esteve aqui em Lisboa ou no Porto, porque você se encontra no sul do país ou nas ilhas, eu quero dizer para vocês que em breve também teremos a Caravana do Resgate, aí mesmo onde você está, e bem perto de si. No entanto, amanhã voltaremos com mais um pouco dessa reunião maravilhosa. Até lá, um forte abraço. Luísa, boa noite. Boa noite, Manuel, e também boa noite a todos. Até amanhã.